o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. O Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. O Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, nos Salmos 122. Eu quero nesta noite trazer uma palavra que eu já preguei ela esta semana, porém não aqui, em outra igreja, mas é claro que eu vou pregar em tom de estudo bíblico, viu, irmão? Glória a Deus. Salmo 122, verso 1. Vamos falar aí sobre a alegria de estar na casa de Deus, na casa do Senhor. Salmo 122, apenas o verso de número 1, quero ler como base para esta palavra nesta noite. Encontre e permaneça sentado mesmo para juntos lermos a palavra de Deus. Acredito que todos encontraram. O Salmo e Apocalipse e Gênesis são os livros mais fáceis de serem encontrados, porque Gênesis está no início, Apocalipse no fim, e o Salmo, se não for uma Bíblia de estudo, é só mirar e repartir no meio.
Amém? Se não for de estudo, se for de estudo não dá certo. Se for uma Bíblia comum, sem harpa, é só dividir no meio, que vai cair mais ou menos em cima dos salmos. Amém? Vamos então ler a palavra, verso 1. Cento e 122, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Olha a expressão que Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos repetir mais uma vez. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Somente até aqui, irmãos. Irmãos, eu sei que é do entendimento de todos os irmãos e irmãs que o livro dos Salmos são livros de orações do povo judeu. Na verdade, os Salmos, ele é chamado de o saltério de Israel. O que é um saltério? Saltério tem a ver com um livro onde nele estão inclusos cânticos. Só que os cânticos, na verdade, são orações. Se você for ler os salmos, nós temos 150 salmos na Bíblia. Temos diversos autores, como Davi, temos Ezequiel, temos Neemias, temos tantos outros, Moisés, que escrevem salmos. Os salmos são livros que expressam sentimentos do povo. Tem salmo que você lê, você vê a expressão da alegria do povo. Quando você ler, por exemplo, o Salmo 126, no verso 3, o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Esse salmo está apresentando alegria. No Salmo 30, verso 5, na parte B do texto, o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 100, verso 1, ele diz: celebrai com júbilo. O que é júbilo? Alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor. No verso 2 ele fala: servi ao Senhor com alegria. No livro de Filipenses 4:4, Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, os salmos e tantos outros textos também expressam alegria. Mas o Salmo 122, irmão, traz uma coisa importante. A alegria de Davi não é, neste caso, quando você olha a história de Davi, Davi não expressa tanta alegria quando ele recebe a notícia que diz assim: Samuel está na tua casa e manda te chamá-lo, e ele já disse que ninguém senta à mesa para comer enquanto você não chegar. Davi não diz na Bíblia que ele se alegrou. Não, quando ele senta no trono, certamente houve uma alegria no seu coração, mas ele não expressa em palavras. Mas Davi expressa sua alegria quando alguém diz, e ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos para onde? Onde está a alegria de Davi? Em que está baseada a sua alegria? No convite em vir para a casa do Senhor, de Deus. Irmãos, vir para a igreja não pode ser um enfado. Vir para a igreja tem que ser um prazer. Vir para a igreja orar, para a igreja cultuar, para a igreja ouvir a palavra de Deus, não pode ser para nós um enfado, um fardo para ser carregado e pesado de ser carregado. Para alguns, o culto é mais um fardo.
pesado que ele tem que carregar. Ou não é assim? Há pessoas que passam o culto inteiro somente olhando para o relógio. Dá 8 horas, relógio. 8h05, relógio. 8h10, relógio. 8h15, de novo. 8h20, de novo. É o tempo todo. Aí ele fala assim: e esse culto não vai terminar logo não, é? Essa mensagem, essa palavra não acaba logo não? O culto se torna cansado, cansativo, ruim, quando a gente vem para ele empurrado, forçado, sem vontade, sem prazer. Quando a gente se propõe em sair da nossa casa para vir para a igreja cultuar, a gente tem que saber que não estamos vindo prestar homenagem para homens. Nós estamos prestando adoração para Deus. E Deus não se contenta com uma adoração falsificada, entristecida, de qualquer jeito. Deus quer ver a manifestação da alegria no nosso coração, no nosso rosto, em estarmos na casa de Deus. Você sabe que quem prega na igreja, quem canta na igreja, o termômetro de quem prega, de quem canta, é o rosto de quem está na igreja ouvindo a palavra ou o louvor? Amém? Se você está no lugar pregando ou cantando e olha para os irmãos, as caras estão parecendo maracujá murcho, triste, angustiado, cara fechada, parece que está convidando alguém para briga. Aí o cantor diz: misericórdia, o que é aquilo ali? Agora quando ele está cantando ou está pregando, aí olha para a igreja, tem uma irmã chorando, olha para o outro lado, tem uma sorrindo, vira o olhar para o outro, tem uma levantando a mão. Porque adorar a Deus não é só dar glória a Deus, você adora Ele glorificando. Mas quando você entende a palavra, um sorriso que você dá, está dando entendimento, da alegria em ouvir que Deus está falando com você. Então o culto para o Senhor tem que ser um momento de prazer, de alegria, de celebração. Irmãos, a palavra que o salmista usa é: celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrar está longe de cantar. Celebrar, levantar a mão, cantar, festejar. Celebre ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Nós recitamos no final dos nossos cultos Salmo 23, verso 6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor. Pelo que, irmãos? Por longos dias. Então nós temos que ter prazer em estar na casa do Senhor. Mas eu quero falar sobre 5 coisas importantes do que levou Davi a expressar essa alegria sobre estar na casa de Deus. Primeira coisa, diga-se comigo: a casa de Deus. Diga: a casa de Deus é o melhor lugar para nós estarmos. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 84, verso 10. Abra e deixa aberto. Salmo 84, verso 10. Olha o que é que o salmista diz aí. Se você encontrou, eu vou ler com você aí. Salmo 84, verso de número 10. Os irmãos encontraram? Olha o que diz Davi, o salmista: porque vale mais um dia, aonde? Nos teus átrios, do que em outra parte 1000. Olha o que ele diz: preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da iniquidade. Olha que questão de prioridade aqui. Prefiro, porque vale mais um dia na casa de Deus do que em outra parte 1000. Aí ele fala: preferiria eu estar sentado à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da iniquidade. Volte o seu olhar para o versículo 1, por favor, adiante, do 1 ao 3, do mesmo Salmo 84.
Olha o que é que o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aí ele termina dizendo: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus. Qual é o melhor lugar para a gente estar, irmão? Qual é o melhor lugar para a gente estar? A sua casa é aconchegante, e é muito mais aconchegante do que a igreja, ou não é? Mas a tua casa não é o melhor lugar para estar do que a igreja, porque na tua casa você depara com situações muitas vezes desagradáveis, você encontra com algumas situações difíceis, mas quando você propõe para vir para o culto, para a igreja, que prefere, que dá prioridade, está na igreja você é ministrado, na igreja você ouve a palavra, na igreja você se propõe a adorar mais ao Senhor, na igreja o Espírito Santo se move sobre a comunhão dos santos. Então o melhor lugar para nós estarmos é a casa de Deus, é a casa do Senhor. Então nós temos que dar prioridade nisto. É melhor você estar um dia na casa dele do que 1000 em outro lugar. Davi diz: é melhor eu sentar à porta da casa do Senhor do que eu estar habitando na tenda da iniquidade. Então é uma questão de prioridade nossa. Nós precisamos dar prioridade a estarmos na casa dele. Sabe por quê? A casa de Deus é o lugar que flui as suas bênçãos. Olha o que é que diz o Salmo 65, verso 4: como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Átrios aqui é a casa. Transbordamos de bênção da tua casa, do teu santo templo. Olha o que é que o salmista diz: transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. O melhor lugar para nós estarmos é a casa? É a casa? Então nós temos que dar prioridade, irmão, em estar na igreja. Nós temos que dar prioridade em estar na casa dele para ouvir Deus falar conosco. Porque a casa de Deus, aqui entra a terceira coisa que eu quero ministrar: a casa de Deus. Aí eu quero que você abra para você ver Salmos de número 27, verso 4 apenas. Vá lá, por favor. Está aqui a terceira coisa, Salmo 27, verso de número 4. Se você encontrou aí, diga amém. Se você está na casa dele, é para essas duas coisas. Observa o que é que diz aí. Quem encontrou aí? 27, 4. Então leiamos a palavra. Leia comigo bem forte. Uma coisa, e que eu possa morar todos os dias. Para quê? Duas coisas: contemplar e aprender no seu santo templo. Olha a oração que Davi faz, irmão. É a oração que muita gente não faz hoje. Uma coisa pedi ao Senhor, e vou buscar. O que é que ele está pedindo? Que eu possa morar, habitar. Alguns versículos vai usar morar, habitar. Mas não é que Davi está dizendo que vai transferir as coisas dele para morar dentro da igreja. Não, não é isso. Não é uma transferência de deixar a tua casa e vir morar aqui. Significa, eu vou começar a dar prioridade, vou buscar estar na casa do Senhor, está na casa de Deus. O crente não pode ser como cometa. Cometa, ele aparece em... É de 77?
De vez em quando ela aparece. Tem uns que é em décadas. Não é assim? De década em década. Não. Você tem que ter prioridade. Eu pedi e vou buscar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Irmãos, duas coisas acontecem com aqueles que dão prioridade para estarem na casa de Deus. Primeira coisa, contemplam a glória de Deus. Sabe o que é contemplar sua glória? É ser impactado pela presença dele, é ser transformado pela presença dele no culto. Não existe culto ruim. Não existe. Tem muita gente que diz, mas que culto ruim foi o culto ontem à noite. Culto frio, culto vazio, sem sentido. Não existe culto ruim. Existe prestadores de culto, adoradores que não sabem prestar um culto verdadeiro para Deus. Porque o culto eu presto a ele independente de quem está na igreja. A igreja pode estar cheia ou pode estar vazia. O meu culto é individual. Quem faz um bom culto sou eu. Quem presta um bom culto a Deus sou eu. Se eu vier para a igreja e na igreja eu consigo ter tempo para olhar detalhes, mínimos detalhes dos irmãos na igreja, eu consigo ver os mínimos detalhes das pessoas, é um sinal que eu não vim para o culto para contemplar a glória de Deus. Eu vim para observar o homem, eu vim para ver as coisas. Quem vem para o culto contemplar a glória não tem tempo para olhar qual é a cor do vestido, da saia, qual é o sapato, qual é a marca, qual é a cor do paletó ou da gravata. Quem vem para o culto contemplar a glória, ele desliga do homem, liga-se a Deus. Culto é lugar de contemplar a glória de Deus. Então, o culto ruim não. O culto quem faz é você, irmão. O culto é lugar de você contemplar a glória de Deus. Amém? Por que é que muita gente vem para o culto? Vem 100 pessoas para o culto. 100 pessoas para o culto. E uma meia dúzia diz, eu não ouvi nada. Eu não senti nada. Não tem gente assim? Não aconteceu quase nada no culto extraordinário. Aí alguém fala assim, que culto foi aquele? Não tem gente que faz isso? Que culto foi aquele? Deus falou tanto comigo, Deus bradou. O menino ia e cantava, Deus falava. Uma irmã vinha e testemunhava e Deus falava. Que culto foi aquele? Uma pessoa pode cair fogo do céu, ela vai dizer, culto ruim. Mas quando a pessoa vem de fato com o coração quebrantado e contrito, quando ele sai de casa dizendo, Deus, eu vou para a tua casa hoje cultuar o Senhor. Quando ele põe o pé naquela porta ali, ele segue o que eu vou pregar já já. Eclesiastes 5:2, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quando entra lá, reverenciando, chega aqui, ajoelha ou senta para orar a Deus, fala com Deus, Deus ministra ao meu coração, Deus ministra, fala comigo. E quando começa os louvores, ele canta também, ele se envolve. Se é o hino da harpa, ele canta com alegria. Pede para ler a palavra, ele lê, ele se levanta, ele lê a palavra, ele ora, ele se entrega no culto. Eu duvido ele voltar para a casa dele do mesmo jeito. Deus fala com ele no culto, porque culto é lugar de você contemplar a glória, a presença, de sentir a presença, a manifestação de Deus na tua vida. Então você não pode contentar em vir para o culto e não sentir nada de Deus. Alguma coisa você tem que sentir. Amém? Agora, irmão, o culto não é só sentimento. Culto é aprendizagem. Amém? Culto do sentimento só alimenta as emoções. Sabe por que muita gente não tem firmeza na igreja? Porque faz o culto ao sentimento. Faz o culto aos sentimentos, às emoções. Culto, você pode chorar. Sim, porque você é pessoa. Você se alegra. Mas o culto ele não pode ser irracional, onde se dá lugar apenas às emoções e aos sentimentos. O culto, o salmista está dizendo, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura, ver a glória dele, sentir a presença dele. Mas a última parte é, e aprender no seu santo.
Então aqui é lugar de você sentir a presença, sim ou não? Sim. É lugar de você ser impactado pela glória de Deus, sim ou não? Sim. Mas aqui é lugar de você aprender sobre o que é ser crente. É lugar de aprendizagem. É lugar de você ser formado. É lugar de você ser ensinado. Porque culto, ele não mexe apenas com sentimentos. Culto, ele também investe no intelecto, no aprendizado das pessoas. Se você ler 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, está escrito: antes crescei, observe, crescei na graça e crescei no conhecimento. O culto, ele nos dá a possibilidade de termos dois crescimentos. O culto nos dá a possibilidade, quando a gente está orando, quando a gente está cantando, quando a gente está adorando, a gente está crescendo na graça, não é? Nos fortalecendo, nos fortificando na graça de Deus. A oração fortifica na graça, o louvor te fortifica na graça. Mas quando é o momento do ensino da palavra, vai te fortificar na graça, mas vai te ensinar. Você vai crescer no conhecimento da palavra. E o crescimento cristão, eu bato muito nessa tecla aqui, o crescimento nosso como cristão, ele não pode ser apenas em uma área e desprezarmos a outra. Nós temos que crescer nos dois lados. Irmão, não adianta tirar o dia todo orando. Ora e ora, mas não lê a palavra, não conhece a palavra. Eu vou jejuar a semana toda. Não adianta jejuar a semana toda se você não mescla a tua vida espiritual com jejum, com oração, com culto, congregando e com estudo e aprendizado da palavra de Deus. Porque por mais que o jejum é bom, mas se houver muita oração e jejum e não houver congregação, se não congregar para aprender, se não estudar a palavra, vai haver um crescimento defeituoso e vai formar fanáticos na igreja. Amém? Fanáticos. Todo fanático, o primeiro caminho, ele vai buscar muito canto espiritual, mas não busca a base, terra para o pé. Amém? Ele busca querer voar, porque o mundo espiritual é voar espiritualmente. Mas a gente tem que colocar o quê? Terra no pé. O que é terra no pé? Palavra, fundamentação. Se você, temos que ter cuidado com dois extremos. Nem virarmos fanáticos, e nem virarmos formalistas. Porque todos dois são prejudiciais para a igreja. O fanático, ele é tão doente quanto o formalista. O fanático, ele quer ser mais espiritual que todo mundo. Ele valoriza muito o campo espiritual, mas esquece da razão. E já o formalista, ele dá muita ênfase à razão, ao conhecimento, mas esquece que precisa de orar, de jejuar, de adorar, de buscar a Deus. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho que ir para o lado do fanatismo e nem me prender ou pender-me para o lado do formalismo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser um crente equilibrado, no equilíbrio. O que é que o equilibrado faz? Ele ora e lê a Bíblia. Ele consagra e lê a Bíblia. Ele busca a graça e busca conhecimento. Então, aonde é que eu adquiro conhecimento? Na igreja, para aprender no seu santo templo. Mas é só na igreja? Na sua casa também. Mas aqui no texto está dizendo que a casa de Deus é lugar de nós aprendermos. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que está sendo transmitido aí pela internet, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem muita gente que acha ruim quando ele é instruído na casa de Deus, quando ele é ensinado. Porque tem muita gente que quer viver uma vida cristã do jeito dele. Não é assim? Do jeito dele. Ele acha que os pastores,
que os obreiros, aqueles que ministram, não devem ensinar a verdade na igreja. Aí eles querem que quando se ensina, quando se fala a palavra, aí começa a achar ruim. Ora, se você não for instruído aqui, quem é que vai te instruir? Se você não ouvir a verdade da palavra na igreja, você vai ouvir aonde? Onde é que tem que ser ensinada a verdade do evangelho? Aonde é, irmão? É na igreja, irmão. É aqui que nós aprendemos como ser crente. É aqui que nós aprendemos o que é pecado. É aqui que nós aprendemos o que é que temos que abandonar. É aqui que nós aprendemos como é que temos que ter uma postura de verdadeiros salvos nessa terra. É na igreja que você é instruído, que você é ensinado, que a sua fé é forjada. É na igreja que você é ministrado. Então não tem que achar ruim quando a palavra vai em direção a você, não. Já foi lido nesta noite que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos dos corações. Então, quem vem à igreja e não está com a vida em dias, não está com a vida correta, está cometendo alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, o que é que a Bíblia vai fazer? A Bíblia vai cortar a vida dele com uma espada. Para quê? Para que ele se conserte. Ou não é assim? Então não tem que achar ruim, porque a Bíblia está sendo ministrada, porque a palavra foi pregada para você, doeu para você. A palavra dói, quando corta ela dói, mas ao mesmo tempo que a palavra corta, ela também é bálsamo para colocar na ferida, para poder sarar as feridas que são provocadas pela própria palavra de Deus. Amém? Então aqui é lugar de nós contemplarmos a glória, mas é lugar de nós também fazermos o quê? Aprendermos. Então vou repetir. A igreja, primeiro, quem lembra o que eu disse? É o melhor lugar para nós estarmos. Segundo lugar, é o lugar onde nós podemos contemplar a glória de Deus e aprendermos no seu templo. Mas terceiro lugar, a igreja é lugar de reverência. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 2. Veja o que está escrito aí. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Ou melhor, versículo 1, a parte A do versículo. Quem encontrou aí, diga amém e leia. Ninguém encontrou, irmão? Eclesiastes 5. É 5 o mesmo? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Leia para mim, por favor, quem encontrou bem alto aí. Amém. Vamos repetir aí? Observe direitinho. Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Veja a outra parte. E inclina-te mais a ouvir do que de tolos, pois não sabem que fazem mal. Vamos voltar ao texto aqui, irmão. A casa de Deus é lugar de reverência. Mas o que é reverência, irmão? O que é reverência? Reverenciar significa respeitar. É sinônimo também de temor, de respeito. Então, quando o Salmo está dizendo, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, a maior versão, a versão boa aqui, significa reverencie quando você entrar na casa de Deus. Por quê? O culto que nós oferecemos a Deus deve ser realizado com reverência e com
e com temor. O que é que pode causar irreverência num culto, irmão? Que pode destruir o andamento de um culto? Primeiro, conversas paralelas no culto. Convém ao culto conversar na igreja, no culto? Não. Então conversas é uma das formas de irreverência no culto. Então, no que depender de nós, nós temos que respeitar o dono do culto. E o dono do culto é Deus, não somos nós. Você sai da sua casa para prestar um culto para quem? Para quem o culto, irmão? Para Deus. O culto não é dele? Irmãos, todo ato de irreverência nós temos que banir do nosso meio. Eu sei que por aqui não existe, mas tem por aí que o povo vem chupando bala, mascando chiclete na igreja. E quando termina de mascar o chiclete, que pega e coloca onde? Debaixo da cadeira. E cola no banco da igreja. Não é assim? Ô irmão, se colasse pelo menos no cabelo. Assim, ó, acabou o doce, vou colar aqui no meu cabelo. Não é assim? Cola no banco. Tem banco por aí que já está rebocado de chiclete. Em algumas igrejas por aí, rebocado de chiclete. Sabe o que é que eu vejo nisso, irmão? Um perigo ainda. Você vem para o culto para adorar. Agora imagine você com a bala na boca, adorando a Deus. Não é assim? Levanta a mão para orar. Aí vai adorar a Deus. Quando levanta a cabeça, a bala desce e engancha. Aí vira uma tribulação no culto. O povo acha que é um demoniado. O demônio está pegando e não consegue falar nada. Aí os irmãos ajeitam ligeiro, tira aí, põe dentro de um carro, leva para o hospital. Quando chega lá, alguém pergunta: foi o quê? Quando consegue tirar. Estava onde? Eu estava na igreja, chupando bala, adorando a Deus, chupando chiclete, mascando chiclete e chupando bala. Fica até feio o testemunho, não fica? Fica feio o testemunho na igreja. Então, irmão, não convém. Isso é forma de reverência na igreja. Quer ver outra forma de reverência? Celular na igreja. Não é assim? Se você tem um celular, quando você vem ao culto, que entra no culto, a primeira coisa que tem que fazer, colocar no silencioso. Se você trouxê-lo, coloque no silencioso. Porque se você tiver uma ligação importante para receber, ele vai tocar, vai vibrar, você vai perceber, você vai sair sem chamar atenção. Não é assim? Vai lá fora longe e atende. Porque quando ele começa a tocar, hoje eu estive ali no fórum, na cidade de Lapão, e alguém passou a mandato do fórum, dizendo assim: todo mundo que vai entrar lá no salão da audiência, favor desligar o celular ou colocar no silencioso, porque o celular não pode tocar lá dentro, no fórum. Já pensou? Mas na igreja não, na igreja tem que vir, abre o Facebook, curte a foto, não é? Tira uma live durante o culto, é isso mesmo? Uma selfie. Live é aquela. Manda uma mensagem do WhatsApp, entra no Instagram, né? Que é o Instagram. Visita todas as redes sociais durante o culto, irmão. Aí quando termina o culto, não sabe o que aconteceu no culto. Não entendeu a palavra, não entendeu o louvor, não foi ministrado por Deus. Estava adorando a Deus no culto? Estava com reverência a Deus? Não. Estava desrespeitando o culto, a presença de Deus. Então o culto é lugar de nós termos reverência. Por isso que ele diz: guarda o teu pé quando tu entrares na casa de Deus. Ou seja, tudo aquilo que vem tirar, distrair o culto, vem colaborar para desandar o culto, tem que ser deixado lá fora. Toda a questão, toda a ação, toda a prática que não louva a Deus, humana, que tira a atenção do culto, nós temos que bani-las todas, para que o culto que é prestado a Deus possa ser desenvolvido o mais perfeito possível. Romanos capítulo 12, versículo 1,
Paulo fala assim, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivo, agradável e santo, que é o vosso culto racional. Então o culto a Deus tem que ser vivo. Segundo, tem que ser santo. Terceiro, tem que ser agradável. Romanos capítulo 12, versículo 1. Então o culto que você vem apresentar para o Senhor, ele tem que ter 3 características. Diga assim: vivo, santo e agradável. Primeiro, o culto que eu apresento, ele é vivo, porque Deus não quer um culto morto. Deus quer algo vivo. Você vai cantar no culto, então cante com vontade. Você pede para levantar para ler a palavra, levante com entusiasmo. Não é assim? Irmão, vamos ler a Bíblia, vá com vontade. Pede para cantar, para adorar, vamos orar, levante com toda vontade, sem murmuração. Porque tem gente que quando se pede para levantar para ler a Bíblia, ele já se levanta todo morrendo, né? Agora, é claro que tem muita gente também que fica atrapalhando o culto. Tem lugar por aí que todo mundo que tem oportunidade, os irmãos ficam de pé com permissão do pastor. Aí entra outro, os irmãos ficam de pé com a permissão do pastor. Olha para o pastor perguntar, mas o pastor já deu a permissão, irmão? Com a permissão do pastor, ficamos de pé. Aí assim, senta e fica de pé. Quando a gente está sentando, quando vem um que tem a oportunidade, os irmãos ficam de pé. Não é assim? Aí os irmãos ficam de pé. Aí quando termina, quando a gente já vai sentando, que o outro já pegou o microfone, os irmãos ficam de pé. Aí os irmãos ficam de pé de novo. Aí para que as cadeiras na igreja então? Não é para sentar não? E a cadeira é para sentar. Então, o negócio de ficar de pé na igreja não é toda hora também não, irmão. Tudo que é demais enjoa, não é assim? Tem que ser com decência também. Fica de pé na hora de orar. Fica de pé na hora de fazer a leitura oficial. Na hora de uma oração específica. Na hora de um louvor. Não é assim? Mas não é toda hora fica de pé 30 vezes durante o culto. Tem que ter coisa também específica. Senão fica enjoado demais. Toda hora levanta e senta. Dá nem tempo de sentar. Então, mas voltando aqui, irmão. Nós precisamos ter reverência. Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, que o culto tem que ser com ordem. O culto tem que ter ordem. E tem que ter decência. Seguremos as duas palavras aí. Primeiro, culto tem que ter ordem. O que é culto ter ordem? Culto tem que ter ordem para começar. Culto tem que ter ordem para terminar. Amém? Culto tem que ter ordem para momento de louvor, momento de oração e momento da palavra. Isso é o quê? Isso é ordem. Tem gente que diz, não, mas o culto é para Deus. Deus a gente começa a hora que quiser e termina a hora que o Espírito Santo quiser. Mas não é assim direitinho que a banda toca, não. O Espírito Santo faz o que ele quer, mas ele não trabalha sem ordem. Ele trabalha com ordem e com decência. É desordem. A gente vem para o culto aqui hoje e todo dia ficar aqui até meia-noite. Não é? Porque tem vizinho também para dormir. E tem uns irmãos voltar para casa para trabalhar. Então o culto tem que ter ordem para começar e tem que ter ordem para terminar. Amém? É claro que o culto pode passar da ordem que foi estabelecida, assim como Deus assim quiser fazer. Agora não pode ser uma coisa que não tenha horários fixos e pré-determinados. Então primeiro, irmão, tem que ter ordem. O culto tem que ser ordenado, o culto tem que ter louvor, o culto tem que ter oração e o culto tem que ter pregação. Existem alguns elementos que são importantes no culto. O que é que não pode faltar em um culto? Faz parte da ordem do culto. Um culto não pode faltar oração. Um culto não pode faltar louvor. Um culto não pode faltar a ministração da palavra de Deus. Se um culto faltar ministração, ele está incompleto. Não está? A gente não pode substituir a pregação por o louvor. A pregação por uma apresentação. A pregação por uma peça teatral. Não, a palavra é imprescindível que ela seja ministrada dentro do culto.
Então, você tem que ser preparado pelo louvor, você tem que ser preparado na oração, para o momento da ministração da palavra. Então o culto tem que ter ordem, o culto tem que ter decência, e o culto tem que ter racionalidade. Vou repetir: ordem, decência e racionalidade. Ordem, tem que ter a hora de começar e de terminar. Decência, o culto não pode ser indecente, não é assim? Tem que ter decência no culto. Aqueles que vão participar do culto tem que ter decência. Quem vai pregar no culto, quem vai louvar, quem vai ministrar, tem que ter decência e tem que se vestir também com ordem e decência. Ou não é assim? Com ordem e decência. Porque quem vem aqui à frente, isso é para todo mundo, mas eu estou colocando especificamente para quem ministra, para quem canta. Você está no centro da atenção, ou não? Sim ou não? Se eu viesse aqui hoje, irmão, com um sapato laranja, uma camisa azul céu, e uma calça verde folha, e uma gravatinha de bolinha, e eu pregando aqui para lá e para cá, os irmãos iam ficar futucando. Será que é o palhaço do circo que soltaram para cá hoje? Não é? Eu ia chamar a atenção dos irmãos pela roupa que eu estou vestido. Então tem que ter o quê? Decência. Não é assim? Porque quem vem aqui à frente não pode chamar a atenção das pessoas pela forma de vestir. Vestir sensual, indecente, indecoroso. Quem vem louvar o Senhor, quem vem pregar, as pessoas devem olhar e ver Cristo nela, ver uma decência em tudo na vida dela, não é assim? Para que dê credibilidade naquilo que nós falamos, naquilo que cantamos, naquilo que nós ministramos. Então nós temos que ter ordem e tem que ter decência. Mas terceiro, tem que ter racionalidade. Irmão, eu não posso vir aqui na frente pregar com a calça parecendo o cantor sertanejo, não é? Você sabe como é que você veste o cantor sertanejo? A roupinha igual o cantor sertanejo, todo apertado em tempo de explodir, parecendo Incrível Hulk. Não, irmão, tem que ter decência, tem que ter ordem, Primeiro começando daqui e passando para aí, porque aqui é o alvo primeiro, não é? Os irmãos estão observando a gente aqui, então tem que ter uma ordem, não é assim? Terceiro lugar, irmão, tem que ter racionalidade. Veja lá o que Paulo diz, Romanos capítulo 12, versículo 1. Temos que apresentar o nosso culto a Deus, um culto vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Mas o que é isso, irmão? O que é um culto racional? Eu já falei muitas vezes aqui, culto racional é aquele culto que eu sei o que é que eu estou fazendo nele. O culto que eu sei o que eu estou prestando nele. Qual é o meu papel dentro dele? Porque foi que eu vim para ele. Eu tenho que saber disso. Esse culto é racional. Quando é que o culto é irracional? É aquele culto que você vem e acontece um reboliço e ao mesmo tempo não acontece nada. O culto acontece um reboliço e não acontece nada. Eu nunca esqueço que um dia uma irmã chegou e disse: pastor, eu tive um culto lá em São Paulo, numa igreja lá. O culto lá é uma bênção, pastor. O culto foi uma maravilha. E como foi esse culto, irmã? Não, lá o culto lá, quando nós entramos, o pastor fez uma oração e Deus derrubou todo mundo na igreja, inclusive o pastor. Ficamos todo mundo derrubado no culto, até a hora de cada um acordar e ir embora. Falei: que culto é esse, irmã? Isso não é culto não, irmã, isso é meninice. Quem quer dormir vai dormir em casa. Igreja é lugar de dormir não, igreja é lugar de orar, de cantar, de ouvir. Atenta para ouvir a palavra. Se Deus quiser fazer isso, Ele faz especificamente com um ou dois.
Se Deus quiser arrebatar alguém em sentido, Deus faz com 1 ou 2, mas não pode ser regra para a igreja, porque o culto é racional. Como é que os irmãos vêm para o culto aqui e Deus arrebata nós todos? E fica todo, e os visitantes, fica tudo aí com a cara para cima, sem entender o que está acontecendo, e os irmãos, todo mundo arrebatado, não é? Aí, quando termina, irmão, o que foi que aconteceu no culto? Não sei. Sabe qual é o culto racional? É aquele culto que você vem, você medita na palavra de Deus, vai remoendo na palavra, não é assim? Remoendo a palavra, comendo, mastigando a palavra, e quando volta para casa continua mastigando ainda, ou não é assim? Você está entendendo a palavra. Aí quando você chega na sua casa, alguém pergunta assim, a filha ou a mãe pergunta para a filha, e aí filha, como foi o culto? Foi uma bênção. E qual foi a palavra ministrada lá hoje? Foi falado sobre o Salmo 122, verso 1, sobre a alegria de estar na casa de Deus. Aí entendeu o culto? Sim ou não? Entendeu? Porque o culto para ele foi um culto racional, de entendimento. Então o culto, irmão, tem que ter entendimento, tem que ter racionalidade. Você tem que estar nele sabendo por que você está, o que é que você está aprendendo, o que você está sendo ministrado, o que é que Deus está falando com você. Quer ver uma coisa? Tem pessoas, às vezes Deus usa na igreja para entregar uma revelação, uma profecia, uma mensagem de Deus, seja quem está pregando ou quem vai entregar a mensagem. Aí quando a profeta profetiza, ou o profeta sai, que vai em direção dele, antes de abrir a boca e começar, assim diz o Senhor, ele começa a gritar, ou fazer zoada igual uma panela de pressão, e não ouve o que é que Deus está querendo falar. Não é assim? Aí quando o irmão termina de falar, aí alguém pergunta, o que foi que o irmão falou, que Deus usou para falar? Não sei. Por quê? Porque eu não ouvi. Se Deus quer usar alguém para falar comigo, irmão, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar para ouvir, para que eu possa entender. Depois que eu ouvir e entender, Deus falou comigo, aí eu me alegro, aí eu glorifico, mas eu tenho que estar atento para ouvir. Não é assim? Então, Deus não atropela a ordem do culto. Tudo tem que ter ordem, decência e racionalidade. Eu vou deixar os outros tópicos para falar outro dia, viu? Eu vou encerrar por aqui que o tempo já foi. Então o culto é preciso que tenhamos ordem e decência. Até ao entrar na igreja tem que ter ordem e tem que ter decência. Ao sair da igreja temos que ter ordem e temos que ter decência. A gente tem que fazer de tudo para não chamar a atenção quando a gente entra na igreja. Não é assim? Vai entrar, até para entrar, irmão, tem que saber entrar, caminhando, para não chamar a atenção. Tem gente quando entra já vai com aquele sapato fazendo um barulho terrível, né? Toque, 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 toque. E quem está parado já para o culto para olhar para trás, ver o que é que está acontecendo. Alguma coisa está vindo ali. É só a irmã que está chegando. Não é? É só a irmã que está chegando no culto. Não é proibido você usar o seu tamanho, mas temos que ter ordem e decência. E aqui envolve muitas coisas, irmão. Por quê? Porque é nossa responsabilidade contribuirmos para que o culto seja um culto agradável. Então nós temos que tirar as conversas paralelas e tudo quanto vem impedir da gente, não só a gente ouvir, mas de quem está ao meu lado ouvir. Porque a minha função não é só eu ouvir, é eu deixar as pessoas também ouvirem. Amém? Então eu tenho que ouvir, mas eu tenho que permitir o meu irmão também ouvir. Então isso faz parte do culto. Então o culto tem ordem e decência. E Deus trabalha no culto que tem ordem e decência. Deus age onde tem ordem e tem decência. Tá bom, irmão? Então, que Deus continue nos abençoando e que você possa fazer como Davi, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vamos terminar porque o culto tem que ter ordem também, para a gente poder terminar.